Meus queridos, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está lendo esse vídeo. Eu quero saudar a você, seja espírita, candomblessista, Allan Kardec, seja você islamita, seja você um muçulmano, um árabe, seja você um catolicista, seja você seguidor de Buda, seja você seguidor do Maomé, seja você de qualquer religião, seja você um zoroastrista, seja você do cristianismo, seja você até mesmo do ateísmo. Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. E aqui quem vos fala é o pastor André, da Igreja Primitiva, renovada em São Paulo, pastor Joedson de Paula, pastor presidente, e irmãs pastora Simone. São esse casal maravilhoso, são meus irmãos amados na fé. E estou aqui no Rio de Janeiro representando essa igreja e com certeza daqui sairá uma filial dessa igreja em São Paulo. Igreja Primitiva, venha ser da Igreja Primitiva. Meus queridos, eu estou aqui com você mais uma vez através do canal do irmão Carlos, nosso irmão aí que tem um canal em São Paulo, e através também do meu canal, convidando você a continuar fazendo uma reflexão sobre o batismo. A palavra do Senhor, que nós já temos, você que tem nos acompanhado no primeiro vídeo, é a continuação do tema batismo. E nós vamos falar aqui sobre, sempre falei que ia começar sempre com esse versículo tema do nosso estudo bíblico, que é Efésios 4, versículo 5. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Meus queridos, eu fiz uma exortação a você que ainda não desceu as águas batismais em nome do Senhor Jesus, com muito carinho e muito respeito à sua fé. Você pode estar se questionando, mas eu vou me batizar de novo? Meu querido, na verdade, a Bíblia, ela fala sobre o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Todos daquela época passaram por esse batismo, mas hoje não existe o batismo de João e o batismo de Cristo, em nome de Jesus Cristo, e muito menos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou o batismo de Moisés no Mar Vermelho. Amados, hoje só existe uma fórmula batismal. E naquela época, dos apóstolos ainda, nas épocas primitiva, da igreja primitiva, nós vemos ali ainda Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontrou 12 discípulos de João Batista, que havia sido batizado em nome do batismo do arrependimento, mas não tinham sido batizados em nome do Senhor. Bom, se aquele povo, que provavelmente também era seguidor de Jesus Cristo, ora que João Batista era seguidor de Cristo, era um servo do Senhor Jesus, provavelmente esses homens também pertenciam aos cristãos daquela época. Entretanto, não ouviram falar nem mesmo do Espírito Santo e nem mesmo do batismo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer na íntegra dessa forma. Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntios, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem ouvimos que exista Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, sobreveio o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Amados, aqueles homens já tinham primeiro uma vivência, que eles tinham sido batizados lá atrás, no batismo de João, já eram homens mais maduros, homens que já tinham suas convicções. Entretanto, quando se deparou com o apóstolo Paulo, eles tiveram a humildade no coração de reconhecer
e eles precisavam descer as águas batismais em nome do Senhor Jesus. Meu querido, o que é o batismo? O batismo, ele nada mais é do que uma água onde você mergulha e ali você está representando a sua morte para o mundo e o seu renascer para Cristo. E esse renascimento, ele tem que vir vestido de uma nova mentalidade, ele tem que vir com uma roupagem de uma fé genuína, com uma metanoia em sua mente, com uma mudança de mente. Pois nem o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem mesmo o batismo em nome de Jesus surtirá nenhum efeito na sua vida se sua vida não mudar, se você não entender o que é esse ato. E o que realmente ali na Bíblia, se estudarmos a palavra de Deus com mais esmiuçando a palavra, esquadrinhando a palavra, nós vamos entender que a maior ação ali do batismo não está na água, não está no pastor, não está no irmão, não está na unção de quem está te batizando, está ali realmente contido naquele ato ali, a cereja do bolo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, já lemos isso no outro áudio, mas não custa nada nós relembrarmos. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, verso 16, se eu não me engano. Eu ainda estou abrindo, esse barulhinho aí é a folha da minha Bíblia, que vocês estão ouvindo. Capítulo 12, 4:12. Não há salvação em outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia nos fala no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que todos quanto foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então a Bíblia fala claramente, amados, que lá no batismo, naquele momento, a invocação do nome do Senhor faz com que Cristo entre em sua vida. Automaticamente, quando geralmente as pessoas tomam essa decisão consciente, estudando a palavra, e ela desce as águas batismais em nome do Senhor Jesus, geralmente elas são batizadas com o Espírito Santo. Lógico, não é uma regra, nem todos são batizados. Aliás, eu digo, recebe o dom do Espírito Santo. Essa é a palavra correta, porque batizado com o Espírito Santo, desde o momento que você ouviu a palavra do Senhor e o seu coração se abriu para a palavra do Senhor, você já está sendo batizado com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é que convence o homem do erro e do pecado. Quando você vai às águas batismais e que você fala em outras línguas, você está recebendo o dom do Espírito Santo. Por que que lá nos tempos primórdios, eu não quero fugir muito do tema, mas nos tempos primórdios da igreja primitiva, eles oravam para que os cristãos tivessem o dom do Espírito Santo, porque a necessidade de pregação do evangelho era eminente, era algo que tinha que acontecer naquele momento. Por quê? Porque eles precisavam de um dom de línguas, porque eles se deparavam o tempo todo com estrangeiros, com pessoas que não falavam a língua deles, que era hebraica ou aramaica. Então eles precisavam ter o dom de línguas ali naquele momento. Então eles falavam em línguas e os apóstolos oravam pelo dom do Espírito Santo, que no momento era o dom mais importante do momento. Era ter o dom de línguas para poder propagar o evangelho. Mas voltando ao tema que nós estamos aqui falando sobre o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando começamos a olhar o livro de Atos de ponta a ponta, do livro desde o capítulo 1 de Atos, você vai destrinchando o livro de Atos, vai lendo, e quanto mais você lê, mais gosto parece que você vai tomar pela leitura, porque é um livro extraordinário. Você começa ali de capítulo 1 ao 28, você sente que em nenhum momento, desde o capítulo 1, repito, ao capítulo 28, você vai ver um exemplo do batismo sendo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 16, portanto, não havia descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles não tinham o dom do Espírito Santo, não tinham recebido o dom do Espírito Santo, mas já eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, 43, e vai o barulhinho aí da folha no seu áudio.
10:43. Passei demais aqui. Vamos lá, ler mais um texto bíblico sobre o relato do batismo em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vamos entrar na parte onde o centurião Cornélio recebe, através das suas orações, ele recebe a visita de um anjo e esse anjo manda com que ele vá mande alguns soldados até Pedro e ali chame Pedro para que Pedro possa orientá-lo, pregar, e Pedro faz isso, vai lá. Primeiro Pedro tem aquela visão do lençol que descia e com vários animais, e o Senhor mata e come, ou seja, ali era Deus abrindo, o Senhor Jesus dizendo que os gentios também eram dignos da salvação. Então preparou um pouco a mente de Pedro, que Pedro era um judeu ferrenho, assim como os outros, Filipe e Tomé. Então ali você vê que Pedro, ele vai até a casa de Cornélio, prega a palavra do Senhor lá, explica, faz a exposição dos últimos acontecimentos em Jerusalém, sobre o Messias, sobre Cristo. E lá no finalzinho, você vê no versículo 42 e 43, diz assim: e nos mandou pregar ao povo, testificar, ainda falando na casa de Cornélio, e testificar que foi constituído por juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, falando do Senhor Jesus, e de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Lá em Atos 2, capítulo 38, Pedro deixou isso bem claro, né? Atos capítulo 2, versículo 38, diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui ele repete exatamente essa ordenança. 43 do capítulo 10, ele diz dele, do Senhor Jesus: todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que crê recebe remissão dos pecados. Ora, logo após Pedro pregar, ele vai praticar o que ele está pregando. Ele vai lá, então você vai avançar um pouco, aí vem a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens ali, aqueles gentios, provando que a graça estava sendo derramada sobre os gentios ali, o Espírito Santo vem sobre eles. E no versículo 48, a confirmação de que Pedro os batiza em nome do Senhor Jesus. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Mais uma prova bíblica em Atos dos Apóstolos que o batismo era executado pelos apóstolos em nome do Senhor Jesus. Agora, pulando para Atos capítulo 19, é o que nós começamos a falar sobre os discípulos, nós já lemos isso. Então vamos lá, repetindo aqui, Atos capítulo 19, versículo 4 nos diz: disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo vai até Éfeso. Chegando em Éfeso, encontra 12 homens que eram discípulos de João Batista. Provavelmente esses homens tinham mais de 40 anos pela época e deviam ter mais ou menos aí por aí, né, uns 30, 40 anos. E esses homens eram discípulos de João, tinham sido batizados lá atrás, no mesmo batismo que Cristo, no arrependimento. Olha isso, João Batista, o profeta, o sucessor, não, o mediador, aquele que veio através dele anunciar o advento do Messias. Esse homem era tão importante, não seria questão dele dizer: Paulo, nós já fomos batizados, não precisamos de batizar de novo. Esses homens nem sequer questionaram a Paulo, entenderam a mensagem e a necessidade que eles tinham de praticar, realizar o batismo da forma correta, no nome do Senhor Jesus. E eles foram batizados, e tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então está aqui mais uma prova bíblica que mesmo que você tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu amigo, eu quero dizer uma coisa: você não teve a cereja do seu bolo na hora do batismo. Eu acredito na sua conversão, eu acredito que você é um cristão, mas eu também acredito da mesma maneira
que há uma necessidade de você descer as águas batismais em nome do Senhor Jesus. E você pode fazer a seguinte pergunta: mas eu vou me batizar de novo? Meu querido, a Bíblia diz que não existe dois batismos. A Bíblia fala em Efésios 4:5 que há um só batismo. Logo, você não foi. É isso aí, a sua mente respondeu. Você não foi batizado. Então, meu querido, entenda algo diante do Senhor. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Desculpa aí a cachorrinha interromper um pouco, mas é assim mesmo. Esse áudio é caseiro. Eu estou na minha casa agora nesse momento, sentado no meu sofá, e essas coisas acontecem. Me perdoa, mas não estou no estúdio agora nesse momento. Um dia, quem sabe, né, vamos fazer essas gravações num estúdio adequado. Vamos para mais uma passagem bíblica que se encontra em Atos capítulo 22, versículo 16, que diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Meu querido, o que te detens diante desse estudo bíblico que a gente está fazendo aqui, um estudo tão objetivo? O que você está esperando? O que te detém? Por que te demoras? Levanta-te, pede o batismo em nome do Senhor Jesus e se revista de Cristo. Meu querido, a palavra do Senhor, ela é a maior prova de que temos que fazer a vontade do Senhor. Ela mesma está provando para você o que você tem que fazer. Não sou eu que estou dizendo. Você vê que há poucas colocações pessoais minhas aqui. Eu estou procurando ser sempre objetivo, ler e deixar com que o Espírito Santo entre na tua vida e faça a vontade dele em sua vida. Meu querido, vamos aqui também para Coríntios. Agora terminamos, vamos parar um pouco com Atos dos Apóstolos e vamos para Coríntios. Em que Paulo foi batizado? Paulo foi batizado aqui, nós lemos, perdão, eu não tinha comentado, eu li direto o versículo, o capítulo 22 e 16, o versículo 16, quando lemos: por que te detens, né? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, era acerca de Paulo, ou seja, Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus. Na igreja de Coríntios, Paulo, ele chega naquela igreja e ele vê uma igreja dividida, uma igreja faccionada entre os seguidores de Apolo, os seguidores de Cefas, os seguidores de Cristo, e uns contra o outro. Havia uma contenda e já estava virando uma facção, né? Aqueles da seita, aqueles de seguidores de Paulo, e com certeza isso não ia surgir daí uma coisa muito boa. Paulo, quando chega naquele lugar, no capítulo 1, versículo 11, vamos ler para adiantar: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Havia uma contenda entre os irmãos. Então, se você... acho que você nunca viu isso, né? Contenda entre os cristãos, né? Acredito que isso não é novidade para nós. Existe sim irmãos que não vigiam. Como eu falei, se você não entender o que é o ato do batismo, que você tem que mudar de vida, que você tem que ter uma metanoia, que você tem que ressurgir daquelas águas, invocando o nome do Senhor e se revestindo de Cristo. Não é se revestir apenas, agora eu sou um homem poderoso. Irmãos, estamos falando de uma vida humilhada aos pés do Senhor, de uma vida humilde, como Cristo teve, de atitudes cristãs. Você vai agora passar a se revestir de Cristo com uma nova mentalidade de vida. Então, a Bíblia, voltando aqui aos crentes de Coríntios, né, que estavam todos ali em contenda, Paulo confronta aqueles irmãos e diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas.
e eu de Cristo. Agora veja que interessante a pergunta que Paulo faz no versículo 13. Acaso Cristo está dividido? É uma pergunta que ele faz. Cristo está dividido? Não. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Não. Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Também não. E se eles não foram batizados em nome de Paulo, então em nome de quem que eles foram batizados? De Jesus Cristo. Exatamente o que a sua mente te respondeu. Então, meus amados, não precisamos forçar muito a barra para explicar o que é claro nas Escrituras Sagradas. E você sabe que o que não é verdadeiro é falso. A Bíblia fala que o anticristo virá com uma marca. Mas, na verdade, as pessoas se ligam muito em chip, se ligam muito no chip, se vai ser na mão, se vai ser na testa. Mas, na verdade, amados, o que Satanás tem feito é colocando logotipos dele no mundo. E um dos logotipos dele no mundo é a Santíssima Trindade, é a marca da besta. Quando a pessoa recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade, embutido por trás disso, não é só questão de você não ser batizado em nome de Jesus e receber títulos. Na verdade, você está ali passando a receber uma invocação de entidades. Por quê? Não existe três deuses. Deus é um. Deus é um em sua essência. Há manifestações, várias manifestações de Deus. Os unicistas costumam dizer que Deus se manifestou de três formas. Não, Deus não se manifestou de três formas. Deus se manifestou na sarça, no fogo, na sarça ardente. Deus se manifestou no Monte Sinai. Deus se manifesta na chuva, na água. Deus, ele tem a multiforme sabedoria dele e as manifestações de Deus. Agora, a sua essência, ele é um. A Bíblia fala, irmãos, um versículo tão interessante. A Bíblia fala que Satanás, o anticristo, ele colocará na testa a sua marca, correto? A testa, ela pode ser literal, um chip no braço e na mão, mas também é na mente da pessoa. Então, Satanás, ele começa a inculcar, assim como em Deuteronômio 6,4, o Senhor manda inculcar na mente a verdade única, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Satanás está inculcando na mente das pessoas uma idolatria, uma falsificação do verdadeiro. Está inculcando a Santíssima Trindade na mente das pessoas. E a Bíblia fala no capítulo de Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 3 e 4. Nunca mais haverá ali qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte, na sua testa, estará o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O nome do Senhor Jesus estará na mente de cada remido do juízo final e na mente daqueles que seguem a perdição, que receberão a marca e o logotipo do anticristo em sua testa. Será a marca, sim, um chip, eu acredito também nessa linha, mas também são os ensinamentos errados que ele vem passando através de um evangelho falsificado. Meu querido, é muito mais além do que discutirmos se você tem que ou não receber o batismo em nome do Senhor Jesus, se você já foi batizado ou não. Na verdade, amado, não se trata somente de títulos, se trata de uma distorção satânica feita por um dos anticristos da época, das versões dos anticristos que houve na Terra, que foi Constantino, que falamos no primeiro áudio sobre ele, onde ali no ano de 325, no Concílio de Nicéias, ele implantou vários dogmas errados,
falsificando o Evangelho. Inclusive a sua própria conversão é duvidosa através de relatos históricos. Esse homem, depois de se dizer convertido, foi assassino, foi patricida, uma coisa assim, salvo engano, matricida, alguma coisa desse sentido. Meu querido, depois você pode até me corrigir, que eu não estou lembrando agora quem que ele matou, mas enfim, o fato é que ele foi um assassino depois de se declarar cristão. E esse homem, esse anticristo, esse dominador da época, ele implantou a doutrina, o dogma da doutrina da Santíssima Trindade. O assunto é muito mais sério, irmãos, do que ficar disputando quem está certo ou quem está errado. Há muitos que fazem dessa verdade, a unicidade, seu motivo de orgulho, e tem sido a ruína de muitos unicistas. Colocar isso como a única verdade. Não estudar o tema do amor, da abnegação, não estudar o tema da graça de Deus, assim como se estuda a unicidade, só foca na unicidade, só foca no nome, e eles começam a tomar essa linha teológica como algo tão importante, tão diferencial, que se sentem melhores do que qualquer outro, e até mesmo entre os próprios unicistas. Muitas das vezes eu confesso que existe essa divisão. Se não é da minha igreja, que é mais antiga, não serve. Irmãos, infelizmente, a pessoa, seja unicista ou não, seja qualquer cristão, pode cair no laço da soberba, da avareza e perder toda a essência do batismo em nome do Senhor Jesus. Porque logo, se sou batizado em nome do Senhor Jesus, logo eu preciso de entender o que significa esse nome, o que está por trás desse nome. É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tudo que Ele representa e tudo que Ele foi. E se não formos imitadores dele, de nada servirá, nenhum batismo servirá, meu querido. Então, nesse momento, levante a sua mão, seja onde você estiver, eu oro com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso único Deus, pedimos a Ti, ó grande Deus, grande Senhor, grande Pai, que toque na vida desse ouvinte e que onde as minhas palavras não alcançou, que o Seu Espírito Santo possa alcançar. Abra o entendimento, Pai amado, desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher. Pai, aonde estiver, seja num leito de dor, seja num hospital, seja na sua casa, seja sentado no seu carro ouvindo essa palavra, que o Seu Espírito Santo, Senhor, possa abrir a mente e atingir o coração e a alma dessa pessoa. Em nome de Jesus, que o Senhor possa esclarecer e revelar a luz do Evangelho para essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados, se você chegou até aqui, muito obrigado. Peço que deixe o seu like para a divulgação do nosso canal, para que o robô do YouTube entenda que esse vídeo está sendo bem aceito e possa compartilhar cada vez mais. E assim tu estará nos ajudando. Te agradeço, obrigado, irmão Carlos, que Deus abençoe, pastor Joel, sua paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastora Simone, todos os irmãos da Igreja Primitiva e todos os irmãos unicistas espalhados em todo o Brasil, que o Senhor Jesus abençoe, e não somente os irmãos unicistas, os irmãos trinitarianos também, e todos de qualquer religião. Obrigado pela honra que me deu de me ouvir até aqui. Que Deus abençoe, fique com Deus. Você acabou de ouvir uma série de mensagens sobre o nome do Senhor Jesus. Logo estaremos publicando a mensagem acerca da unicidade de Deus, falando sobre Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Estaremos trazendo uma explanação acerca do plural nesse versículo. Não perca, que Deus te abençoe.